Amém, igreja? Orando, pastor, nessa noite. Aleluia, Deus. Senhor, meu Deus, para quem, Senhor, a tua serva nessa noite, Senhor. O Senhor, que o Senhor abençoe ela nessa noite, Senhor, usa ela da forma que tu queria, tua vontade, Senhor, que o Senhor tem usado, Pai. Que a palavra venha entrar nos nossos corações, Senhor. Faz o teu querer, Jesus, aqui nos pedimos e agradecer nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Deus. Amém. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Amém. Amém. Vocês estão ouvindo minha voz, né? Eu ainda não estou 100% recuperada. Mas eis-me aqui, né, irmãos? Louvado seja Deus. No domingo não consegui ficar no culto, mas Deus sabe de tantas coisas, né? Hoje o pastor precisa descansar também. Estou 2 carros correndo para poder viajar, né? Amanhã cedo. E ele precisou descansar mesmo, porque o físico dele estava no limite hoje. É difícil, né? O pastor não está, mas hoje não teve jeito. Amém? Mas eu quero deixar aqui Mateus, uma breve palavra. Mateus 26, 17 ao 30, nós vamos ler, viu? Glória a Deus. Dia 25 começa o propósito de jejum, né? Algumas pessoas vão estar fazendo junto, né? Aí fica a critério de cada um, porque jejum a gente costuma impor, né? Como é que vem campanha, como é que a pessoa vem. Jejum é algo muito pessoal, né? Muito particular. Então, fica a critério de cada um que quiser participar do dia 25 até o dia 1º, 7 dias aí para a gente buscar os dons espirituais, viu, igreja? Glória a Deus. Todos acharam? Mateus 26, do 17 ao 30. Mateus 26. Que diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: ide à cidade de certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, sentou-se à mesa com os 12, e enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem entra ele. Bom seria para esse homem se não houver assim. Respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei desde o fruto desta vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Até aqui, amém, igreja? Glória a Deus. Bom, nós já sabemos que era a tradição dos judeus, né? Celebrar a Páscoa. E a Páscoa era um memorial do povo judeu em relação ao livramento que Deus havia dado àquele povo. E também um memorial do período que eles passaram no deserto, né? Naquele período que Moisés peregrinou com o
povo sobre o deserto os 40 anos. E na Páscoa, quando os judeus celebravam, eles traziam alimentos como pão, vinho, cordeiro e algumas ervas amargas, para também trazer à memória o período amargo que eles viveram no deserto, e também um período de abundância, de alegria, que foi quando Deus arrancou o povo do deserto, né? Então era de costume eles se reunirem e fazer aquela refeição e se lembrar do dia do livramento, né? Então, nós sabemos que Deus havia dado uma ordenança que o anjo da morte iria passar, e ele iria passar para matar todos os primogênitos egípcios, né? Mas a ordenança para Moisés foi a seguinte: você vai pegar um cordeiro, vai matar, vai derramar o sangue, vai verter o sangue na bacia, vai passar nos umbrais da porta e vai se alimentar da carne do cordeiro. Porém, o anjo vai passar, só que a porta, né, os umbrais que tiver a marca do sangue, o anjo não vai tocar. Então, por conta desse livramento de Deus, né, dessa situação que houve com o povo de Israel, eles comemoravam essa Páscoa. Na nossa Páscoa hoje é diferente, né? Nós comemoramos o que na Páscoa? A nossa Páscoa, porque na verdade a gente comemora Jesus ressurreto, né? Só que vocês sabem o que é essa questão da Páscoa da Igreja Católica? Vocês sabiam disso? Feliz Páscoa! Vamos fazer um almoço de Páscoa, é domingo de Páscoa, é sexta-feira santa. Na verdade, não faz parte. Oi? Tá bom. Obrigada. Legal. Na verdade, nós não comemoramos a Páscoa assim, né? Dessa forma. Glória a Deus. Aleluia. Assim mesmo, igreja. Você deu um treinamento. Glória a Deus. Então nós comemoramos o que, igreja? Jesus, né? Cordeiro de Deus, que foi entregue por Deus e ressuscitou ao terceiro dia. Então aqui, até esse episódio aqui, eles comemoravam a Páscoa tradicional dos judeus. E olha que coisa interessante. Os discípulos estão ali perguntando para Jesus. No primeiro dia da festa, né, dos pães asmos, também eles apresentavam aquele pão sem fermento, tinha todo um ritual. E aí eles falaram assim: onde o Senhor quer que preparamos a comida da Páscoa? Aí eu fiquei pensando, meditando nesse texto. Eram 12 discípulos, né? E aí, notem, irmãos, a sabedoria de Jesus. Porque se Jesus falasse assim: nós vamos na casa de Pedro, os outros iam ficar com ciúmes. Já pensou nisso? Nós vamos na casa de Tiago. Por que na casa de Tiago? Ele é melhor do que eu, a casa dele é mais bonita do que a minha. Mas aí a Bíblia fala de um certo homem. E a Bíblia não dá nome. Assim, não nomeia esse homem. Olha o que Jesus diz: ide à cidade, a um certo homem, dizei: o mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Isso aqui é sabedoria. Por quê? Os discípulos não estavam maduros ainda. E o que eles iam receber naquela Páscoa, naquela ceia, naquela mesa, era algo muito especial que ia trazer à memória, não a Páscoa do Antigo Testamento, mas a morte do seu Senhor, a morte do seu servo. Então, Jesus ele soube criar um cenário fora da realidade que aqueles discípulos viviam, fora das suas casas. Jesus não podia escolher a casa de nenhum dos 12, mas escolheu um homem fora da vivência deles. Então
esse homem, e esse homem cedeu a sua casa, igreja, para Jesus ceiar com os discípulos. Talvez aquilo também era comum, era uma tradição dos judeus ceiar na casa das pessoas, nós não sabemos, mas nós vemos aqui uma sabedoria da parte de Jesus. E aqui os discípulos preparam a comida, a Páscoa, e Jesus, quando chegou à tarde, se assenta à mesa com os 12. Vocês certamente já viram esse quadro, da Santa Ceia. Então, a gente pode mentalizar isso daí. Então, nós vemos aqueles homens sentados com Jesus para ceiar, na parte da tarde. E enquanto eles comiam, Jesus traz o que, igreja? A revelação da traição. Nota que era um momento de festejar, era um momento de comunhão, porque era um momento de mesa, de compartilhar refeição, comida. Uma coisa que Jesus fazia bem era comer. Você vê muitas vezes Jesus comendo na Bíblia, Você vê que ele come na casa de Marta, ele come em vários lugares, ele come na casa do Simão, o pecador, ele está sempre comendo. Mas aqui, irmãos, eu acredito que aquela ceia se transformou em pânico. Você imagina você ser convidado para um almoço, aí você está almoçando, saboreando a comida e vê uma notícia que produz pânico. Um de vós há de me trair. Aí eles, imaturos, inseguros, quem, mestre? Será eu? Será eu? Será fulano? Será ciclano? Não, mas o que ele diz, o que coloca a mão, é o que mete comigo a mão no prato, esse há de me trair. Ou seja, Jesus revela o traidor. Jesus está revelando aqui, irmãos, o plano de Deus. Ele está revelando aqui que aquela Páscoa do Antigo Testamento foi só uma sombra daquilo que Deus iria fazer na humanidade. Porque ali Deus só livrou Israel, matou os egípcios e livrou Israel. Agora não, agora Deus deseja salvar a humanidade. Todo aquele que pela fé aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, esse prova da salvação eterna. Aleluia. Então, nós, irmãos, que é o plano de Deus agora, trazendo a verdade, a luz, trazendo aqui, irmãos, o plano, aquilo que estava dentro do coração de Deus desde o início, desde a fundação do mundo. Só que Deus não podia executar. Por que Deus não podia executar? Porque Deus não tem pacto com o pecado. O governo de Deus é um governo reto. O governo moral de Deus é reto. Existe um governo moral reto, íntegro. Só que o que o pecado fez na humanidade? Lá, a queda lá de Adão e Eva, lá no início. O que fez? Trouxe o que? Separação. Então aquele que estava em pecado se separava de Deus, porque o governo de Deus é reto. O governo de Deus é moralmente reto. Então Deus ele não compactua com aquele que transgride. Então lá foi só para os escolhidos, para os eleitos do período de Israel. Mas agora não. Agora Jesus ele vem para trazer o que, igreja? A reconciliação. Ele vem para reconciliar o homem com Deus. Mas para isso precisa ter um traidor, uma serpente, alguém apto para lançar Jesus na cruz, o Cordeiro. Por quê? O pecado precisa ser punido. E esse pecado é punido em quem? Em Cristo, no seu Filho. Deus é reto, Deus é santo, Deus é justo, Deus governa de maneira moral, uma moral reta e justa.
Então, portanto, o pecado precisa ser punido. E ele foi punido em quem? No seu Filho. Em Jesus. Jesus pagou o preço do nosso pecado. Aleluia. Então, quando ele está lá naquela mesa da ceia, ele só pega o pão e o vinho. Ele revela o traidor. O traidor já está com o adversário se andando na vida dele, ao redor dele, até que o inimigo, o diabo, entra dentro de Judas, a ponto de, em alguma parte da Bíblia, Jesus fala assim: olha, vai lá e faz o que você precisa fazer. Não que Judas tenha sido escolhido para ser o traidor, mas ele estava mais apto. Ele tinha brecha. Ele tinha lugares abertos dentro da mente dele, do coração dele. O diabo conseguia entrar e sair com facilidade. Ele era ganancioso, ele era mentiroso, ele ficava de olho no dinheiro. Tanto é que a Bíblia diz que ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E quando ele se arrepende, ele não se arrepende, quando ele entende que ele entregou o Filho de Deus, ele volta para devolver as moedas. E sabe o que aqueles homens fazem, os fariseus? Quando ele devolve as moedas, eles falam: essa moeda aqui tem um preço de sangue. Porque sangue, igreja, é sinônimo do quê? De vida. Tanto é que a Bíblia nos ordena: eu como a carne, mas eu não posso beber o sangue. Ninguém aqui bebe sangue, né, igreja? Ninguém aqui é vampiro, né? Já pensou em inventar um vampiro gospel? Então, porque o sangue é vida, então eles pegam aquelas moedas, sabe o que eles fazem? Eles compram um terreno, né, pastor? Eles compram um terreno para fazer de cemitério. E qual é o nome daquele cemitério? Campo de sangue. Vocês sabiam disso? Que as moedas que Judas devolveu, porque bateu remorso nele, ele achou que devolvendo aquelas moedas ele teria uma chance, mas não foi o caso. Eles compraram um terreno que se transformou num cemitério, igreja. Olha só, porque mexeu com sangue, com vida. O Senhor não foi qualquer sangue, foi um sangue puro, um sangue sem pecado, sem mácula, sem mancha, um cordeiro perfeito, santo, o cordeiro que Deus enviou ao mundo, o próprio Deus enviou ao mundo para morrer por nós. Aleluia. Então o que aconteceu aqui? Ele revela o traidor. Por quê? Era necessário que as pessoas compreendessem que, mesmo andando ao lado de Jesus, mesmo ceando com Jesus, mesmo comendo com Jesus, nós, se não vigiarmos, igreja, se não colocarmos a nossa vida reta diante de Deus, nós temos a chance, né? Há uma possibilidade de nos tornarmos aptos a atrair Jesus. Então, esse cenário está explícito aqui. A Bíblia nos mostra isso. A Bíblia é um espelho e ela nos mostra isso para que a gente possa compreender. Judas andou 3 anos e meio com Jesus. Ele viu os milagres, ele viu as maravilhas, ele ouviu toda a sabedoria de Jesus. Mas mesmo assim, ele tinha brecha, onde o inimigo entrou e ele fez o papel sujo. Então ele fala assim: porventura sou eu? Rabi. Rabi significa mestre. E ele disse: tu o disseste. Então o que Jesus faz? Ele joga a responsabilidade nas palavras. Você está falando, você está dizendo. Então Jesus, ele nunca coloca palavras na nossa boca, mas ele sempre vai revelar aquilo que nós falamos.
Aquilo que nós dizemos, que a palavra, igreja, ela tem poder. Sabia disso? A Bíblia diz que o poder está na língua. Todo o poder, né, pastora? Todo o poder está na língua. E qual que é o poder? Nós temos o poder de edificar e de matar, de trazer vida e de trazer morte. Esse poder está na nossa língua. Às vezes a gente fala assim: ai, palavras não me afetam. Você já ouviu isso? Vou te dizer o contrário: afeta. E afeta muito. Muito. Porque a palavra mal colocada, mal falada, ela tem o poder de morte. Lembra quando Jesus falou assim? O que diz lá no Antigo Testamento? Não matarás. Não é assim? Mas o que ele trouxe? O que ele disse? Olha, quando você aborrece o seu irmão, você é o quê? Homicida. Homicida. E como que eu aborreço o meu irmão? Com palavras. Palavras. Então, palavras afetam e afetam muito. Mas como que eu sei que a minha língua, que o poder que está sobre mim, que é aquilo que sai da minha palavra, aquilo que eu libero? Porque quando eu falo, eu libero espírito, eu libero presença, eu libero pensamento, eu libero raciocínio. Então, como que eu sei? De acordo com aquilo que está na minha fonte. E o que é fonte? Coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso que quando a gente ora, geralmente eu faço muito essa oração, a gente tem que pedir: Deus, me dá um coração puro e renova dentro de mim que é um espírito reto. Porque a Bíblia diz, né, que só os puros verão a Deus. Então, irmãos, olha essa coisa interessante. Ele está falando assim: sou eu, mestre. Aí Jesus fala: você disse, porque Jesus é puro. Jesus ele não pode falar uma palavra de condenação. Jesus ele não pode trazer uma palavra assim: olha, é você e pronto. Não. Ele mostrou o caminho, ele apontou, mas ele não falou, né? Ele não verbalizou, ele falou: você disse. Não saiu da minha boca. Entendeu? Então isso é o que? Sabedoria espiritual, igreja. Olha só. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, abençoando, partiu, deu aos discípulos e disse: olha só, tomai e comei. Isso aqui é a palavra para a Santa Ceia, né? Isto é o meu corpo. Gente, olha que coisa extraordinária. Os discípulos, eles conheciam a Páscoa dos judeus, que trazia à memória o tempo do livramento que Deus havia dado aos israelitas em relação ao Egito. Então, quando eles estão comendo aquela ceia, eles estão trazendo à memória o quê? Aquele passado. Mas Jesus está trazendo agora o quê? Uma nova aliança, um novo testamento. Glória a Deus. Olha que lindo. Ele fala: isso aqui agora é o meu corpo, que é partido por vós, né? Ele parte, dá aos discípulos e manda eles comerem. Então ele está falando: não é mais o cordeiro de Moisés, não é mais o pão que Moisés ofereceu, não é mais o cordeiro que Moisés ofereceu, não é mais o suco, o vinho que Moisés ofereceu, não é as hortaliças que Moisés ofereceu, não. Agora o meu corpo é Deus que está oferecendo, é Deus que está entregando. Olha que obediência, igreja. Uma obediência sobrenatural. Aleluia. Você imagina a cena, Jesus sabendo que ele vai morrer, que ele vai ser crucificado, que ele agora tomou o lugar de um cordeiro, e mesmo assim ele obedece. Paulo fala que ele foi obediente
difícil para nós imitar Jesus. É tão difícil muitas vezes para nós edificar alguém. É muito mais fácil a gente usar o poder da nossa língua, das nossas palavras, para matar, para ser homicida, do que para trazer edificação. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, não fez isso com ninguém, ele só mostrava o caminho. Quando chegou a adúltera sobre ele, os homens queriam apedrejá-la. Jesus falou: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Não foi assim? E aí ele olhou para a mulher e falou: mulher, cadê os teus acusadores? Eles não estão mais aqui, então nem eu te acuso. Vá, eu não peço mais. Olha só, irmãos. Então ele absolve daquela condenação e aponta o novo caminho, a nova aliança. Agora é uma nova aliança, surge o que é algo novo. Ele está dizendo: tomai e comer isso aqui, esse pão aqui é o meu corpo, simboliza o meu corpo que será moído na cruz do Calvário. Aí ele pega o cálice, dá graça de novo, dá para os discípulos e diz: bebei dele todos, inclusive o traidor. Jesus não excluiu Judas da ceia. Por quê? Jesus está fazendo isso aqui, irmãos? Ele está dando exemplo de humildade, de santificação, de bondade, porque aqui ele veio para trazer reconciliação. A justiça vai vir, a gente sabe que vai vir o juízo, claro. A gente estudou Apocalipse, a gente sabe, mas a gente está estudando aqui o que hoje? A reconciliação. E nós estamos ainda nessa dispensação da graça. Nós estamos ainda nessa dispensação da reconciliação, igreja. Porque todos os dias, mesmo nós, eu e você, que estamos na igreja, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. E se não houver reconciliação para nós, como que vai ser? Se nós não bebemos do sangue e não comemos do pão todo mês, renovando a nossa aliança, como é que vai ser? Porque Jesus, ele fala que o meu corpo é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que isso significa? Que nós temos parte com Ele. Você tem parte com Jesus? Aleluia. Você está nele, Ele está em você? Então, se eu tenho parte com Jesus, então todos os dias eu aprendo com Ele. Eu posso me voltar a Ele, eu posso me arrepender, eu posso me reconciliar, eu posso reaver as minhas atitudes, eu posso voltar atrás, eu posso me arrepender, porque eu tenho parte com Ele. Aleluia. Eu bebo do sangue, eu como do corpo. Todo mês eu renovo a minha aliança. Então eu estou nessa dispensação. Por quê? Ele fala assim: ó, vocês vão fazer isso até que Ele venha. Não é? É até que Ele volte. Até que Ele venha. Então o que está escrito aqui? Bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então o que acontece? O cordeiro, agora eu posso beber, né? Eu não podia beber do sangue. Nota a diferença? Do cordeiro de Moisés, que pode beber o sangue. E por que o de Jesus eu posso beber? Porque o sangue de Jesus é puro. É puro. Claro que a gente bebe na simbologia, né? Vocês estão entendendo, né? Do suco. Mas representa o sangue. Então eu bebo da vida de Jesus. Aleluia. Que palavra gloriosa, irmãos. Eu bebo da vida. E quando eu bebo da vida, a morte não opera mais no meu corpo. A morte não opera mais em mim. A morte perde a eficácia. Eu tenho que beber do sangue da vida. Aleluia.
Deus, não é a Páscoa dos católicos, da Semana Santa, né? Você pega o ano inteiro, aí chega na Semana Santa, você se consagra, não come carne, não sei o que. Uma hipocrisia terrível. Não, igreja, nós bebemos do sangue da vida, aleluia. Então ele está falando, beba todos, beba dele, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue do Cordeiro de Deus, puro, sem pecado. Eu derramo e vocês bebem, eu derramo e vocês tomam, eu derramo e vocês introduzem, aleluia. E quando eu bebo dessa vida, igreja, quando eu bebo deste sangue, quando eu como deste corpo, eu tenho parte com ele, eu faço parte dele, a vida dele está dentro de mim. Glória a Deus. Por isso eu sou transformado, por isso eu sou restaurado, por isso. Irmãos, quando eu vim para o Evangelho, por conta da, vamos dizer assim, não seria a burocracia, por conta da lei da igreja, porque tem as leis da igreja, eclesiásticas, né? Eu não podia ser porque eu era casada, mas eu não era casada não é porque eu não queria, é porque o papel me impedia de casar. O papel que estava preso lá, no casamento anterior do pastor. Mas a gente já vivia uma vida de casado, já tínhamos filhos, tínhamos sede pela obra, muita sede. Só que o pastor falou assim, olha, vocês podem vir cultuar. O pastor até ficava no sono, ficava às vezes na porta, tudo. Eu queria fazer alguma coisa. Só que chegava o dia da ceia e eu era louco para cear, ficava naquela ansiedade para cear. Só que eu não podia cear. Porque aí a lei eclesiástica me impedia de cear, pastor. E todo mundo de Santa Sé eu chorava. Todo mundo. A igreja era do lado da minha casa. A casa era aqui, a Tatilene, onde eu morava. A igreja era do lado, a igreja do pastor Antônio. O pastor Paulo conheceu e levou ele para o monte, um homem muito espiritual, muito sábio. Ele falava assim, minha santa, não é por mim, ele chamava de minha santa, né? Mas aí Pedro fala, toma dos irmãos, e como ele amém, pastor. Aí eu subia, né, por acabava com teoria, mas eu subia para casa e chorava. Ai, Senhor, eu queria tanto participar. E eu já lia a palavra, já tinha um certo entendimento, estava começando ainda. Por que, Jesus, eu não posso, Jesus? Eu ficava naquela agonia, igreja, naquela agonia. Eu lembro que uma vez, até o irmão Damião, aquele carequinha que vem aqui, né, que só prega Elias, ele só prega Elias. Eu nunca vi pregar outra coisa. Ele estava com a gente lá, ele estava congregando com a gente na época, e aí ele viu assim, eu estava bem chateada assim mesmo. Aí ele falou assim, não fica assim, ele falou para mim, não fica chateado. Deus faz isso no coração, você ainda vai cear. Vai ser a luta ainda. Amém. Aí Deus preparou para o documento, a gente casou, enfim, estamos aqui para a glória de Deus. Mas, irmãos, pouca coisa triste foi passar por esse período, né, de você ser ali bloqueado em alguns momentos. Mas tudo faz parte do plano de Deus. Então nós entendemos aqui, olha só. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saí para o Monte das Oliveiras. Desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia, que é o dia que Ele vai voltar para nos buscar e nos levar para o reino do seu Pai. E a Bíblia diz que Ele canta o hino e vai para o Monte das Oliveiras orar. O que nós compreendemos, irmãos, aqui? A superioridade do sangue de Cristo, o sangue da nova aliança. O que ele está falando aqui, ó. Este é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então não existe sangue maior do que esse. Pode ter o sangue de touro, de bode, de ovelha, né, pastor? De qualquer tipo de animal, qualquer sangue
de galinha, galinha preta, galinha branca, galinha marrom, o que for. Pode derramar o sangue que for. Se você tiver com a sua vida em Cristo, se a tua vida está coberta pelo sangue de Cristo, igreja, qualquer outro sangue que for derramado para tentar te destruir não é nada. Porque o de Cristo é superior a todos, é o sangue da nova aliança. Então, se naquele tempo o sacrifício de touro, de bode, de bezerro, de cabra já valia para Deus, por um ano eles remiam os pecados, imagina agora com o próprio Filho de Deus, igreja. Então nós somos o que? Absolvidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O que você precisa fazer? O que eu preciso fazer? Beber. Por isso que a gente dá tanta importância para o culto de ceia. Pode ver, o culto de ceia, o culto de maior celebração, é o culto que você vem mais arrumado, é o culto que você escolhe a sua bela roupa, né? Porque a gente vai aqui para celebrar um culto importante. Todo salvo prioriza a Santa Ceia. Aleluia. Porque aqui nós vamos trazer a memória, nós vamos fazer o quê? Nós vamos renovar essa aliança tão importante. Eu tenho que beber o sangue todos os dias. Não é só no dia da Santa Ceia, não. Eu tenho que comer dele todos os dias e lavar o sangue dele todos os dias. Eu pequei, pronto, eu vou para debaixo do sangue. Eu pequei, o Espírito Santo me incomodou, o Espírito Santo entristeceu a minha alma, ficou triste por causa do meu pecado. Eu já vou para debaixo do sangue, ó. Eu já vou me lavar, não é debaixo do chuveiro, não, é debaixo do sangue. Deixa escorrer, deixa. Quando você está debaixo do chuveiro assim, você está lavando a cabeça, a água escorre e vai para a boca, né? Às vezes você vai até um pouquinho de água do chuveiro, né? Então, nós temos que nos banhar nesse sangue. Amém, igreja? É só Ele que nos purifica. A Bíblia diz: e o sangue de Jesus, teu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se o corpo de Cristo estiver desajustado, se a igreja estiver desajustada, porque o irmão está assim, o irmão está assado, o irmão está assim, o pastor está assim, a pastora está assim, o que a gente tem que fazer, igreja? A gente tem que se unir e nos lavar no sangue, confessar o pecado, para que haja cura, como diz lá em Tiago, né? E nos lavar no sangue. Aleluia. É um só Espírito, um só coração, um só batismo. E que batismo é esse? O batismo no corpo de Cristo, a imersão no corpo de Cristo. Você está imerso no corpo, você faz parte do corpo. Aleluia. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Ele derrama e nós bebemos deste sangue. Aleluia. E esse sangue traz vida. Aquele que está no corpo, você vai ressuscitar, porque o pecado gera morte, mas o sangue gera vida. Aleluia. Aleluia. Amém, igreja? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Pedi para o Léo encerrar o vídeo para mim, para não ficar muito extenso.